Boa tarde a todos. Então estamos dando início a mais uma live da CCA Bernardon. O meu nome é André, eu vou iniciar com vocês tratando da legislação previdenciária. Depois o colega Reginaldo trará as novidades na legislação federal e por fim o Luiz Antônio falará com vocês sobre a legislação estadual e IPI, se tiver ocorrido alguma novidade. Então, no tocante à parte que envolve INSS, folha de pagamento, já na live passada nós conversamos aqui sobre a questão da nova versão do E-Social, que é uma versão simplificada e que leva o código da versão é o S 1.0. Pois bem, essa versão simplificada ela já está disponível para testes desde o dia 3 de março. O ambiente de produção restrita é aberto a qualquer empresa, não só as desenvolvedoras de software, e não exige qualquer cadastro prévio, ou seja, as empresas podem livremente enviar seus eventos, bastando para isso atualizar as ferramentas dos próprios sistemas de gestão da folha compatíveis com o E-Social. E é importante ressaltar que não existe um ambiente de testes na web, tá? Então, está disponível para testes desde o dia 3 de março, tá? Mas não existe na versão web para testes, tem que ser testado no próprio sistema. Outra questão também de novidade da semana passada, nós tivemos a publicação da portaria número 3.382 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que disciplinou os instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do Fundo de Garantia, de responsabilidade de contribuintes em processo de recuperação judicial. Significa que as empresas em recuperação judicial com débitos do Fundo de Garantia devem ficar atentas às disposições dessa portaria, que foi publicada no dia 1º agora desse mês de março. Logo a seguir o Reginaldo falará com você sobre a portaria 2.381, também da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que disciplinou outras negociações de outros débitos inscritos afora o Fundo de Garantia. Depois nós temos um tema importante agora, que nós já estamos em período de início de elaboração das declarações do Imposto de Renda, que se refere à informação do auxílio emergencial nos nossos informes de rendimentos, né? Então, nós temos esse valor, né, esse auxílio emergencial que foi pago pelo governo, tá? Já está disponível no site da Dataprev o informe de rendimentos referente a esse auxílio emergencial pago, e a inclusão desse benefício na declaração do Imposto de Renda é uma das novidades para o ano base 2020. Então, ao preencher a declaração do Imposto de Renda, os contribuintes precisam lançar o valor do auxílio emergencial recebido como um rendimento tributável. No campo da fonte pagadora, deverá ser informado como fonte pagadora o Ministério da Cidadania e o CNPJ do Ministério da Cidadania, que é o 05-526-783/0003, dígito 27. Aqueles que, além do auxílio emergencial, receberam em 2020 outros rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76, sem contar o valor do auxílio, né? Então o valor do auxílio não estaria dentro desse valor, devem enviar a declaração e precisarão devolver os valores recebidos do auxílio emergencial ao governo. Por quê? Porque o auxílio emergencial ele estava destinado a pessoas de baixa renda e
quem percebeu rendimento tributável acima desse teto de 22.847,76 não se enquadra nessa condição e, portanto, precisará devolver esse valor. O valor que deverá ser devolvido engloba apenas as parcelas do auxílio emergencial, ou seja, aquelas parcelas de R$600 ou R$1.200, que seria a cota dupla, previstas na Lei 13.982. Os valores dos benefícios recebidos por titular e eventuais dependentes devem ser informados na ficha de rendimento tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no programa da declaração ano base 2020, exercício 2021. No recibo da declaração, será disponibilizado automaticamente o DARF para devolução dos valores do auxílio emergencial recebidos indevidamente. Então, no momento que o contribuinte declarar rendimentos superiores ao teto, ele automaticamente ficará sujeito à devolução do valor e, quando da entrega da declaração de imposto de renda, já será emitido um DARF para ele devolver esse auxílio emergencial pago indevidamente. Caso algum dependente informado na declaração também tenha recebido o auxílio emergencial, no recibo haverá um DARF para o titular e um DARF para cada dependente que tenha recebido indevidamente esse valor. Mais detalhes sobre como realizar essa devolução vocês podem encontrar no site do Ministério da Cidadania. Por hoje encerro a parte que se refere à legislação previdenciária. Tenham todos uma ótima tarde e um bom restante da semana. As mulheres que estão nos acompanhando, eu desejo uma felicidades e parabéns pela data de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Eu vou agora tratar do restante da legislação federal. O assunto principal que eu trago hoje, que nós trazemos, é relativo à portaria 2381 da PGFE, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ela reabre os prazos para o ingresso no programa da retomada fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como todos bem sabem, até no período de julho até dezembro de 2020, a Procuradoria lançou uma série de programas de negociações para várias situações de contribuintes com débito inscrito na Procuradoria. E aqueles programas de parcelamento e liquidação de dívidas até com desconto encerrou-se no dia 29 de dezembro. Pois bem, agora em função da aceleração dos aspectos da Covid, a Procuradoria entendeu por bem reabrir esses prazos para os contribuintes que encontram-se com débitos inscritos em dívida ativa e também para aqueles que, embora tenham feito alguma adesão até 29 de dezembro, ainda permanece com novos débitos ou com outros que não foram negociados lá naquela época. Então a Procuradoria reabre esses prazos e com muitas das condições tem vantagem para os contribuintes. Agora, uma da situação, por exemplo, quais os débitos que podem ser incluídos nesses programas de parcelamento ou de liquidação? Seria todos os débitos inscritos em dívida ativa até 31 de agosto de 2021. Então isso significa que
Muitas empresas que hoje encontram-se com débitos na Receita Federal que não foram pagos e que não vão conseguir liquidar esses débitos e também não conseguem parcelar no âmbito da Receita, porque a Receita tem a limitação muitas vezes do valor do parcelamento simplificado ordinário. Esses débitos, ao irem para a Procuradoria, se eles forem inscritos em dívida ativa até 31 de agosto, a pessoa jurídica vai poder ainda incluir o débito nesse novo programa da Procuradoria, na reabertura desse programa da Procuradoria. Então, essa é uma novidade que tem. A renegociação, ela então vai contemplar todos os débitos vencidos até dezembro de 2021. Então, que tipos de programas a Procuradoria oferece para os contribuintes? Então, vamos só dar uma repassada, quais são essas modalidades de parcelamento que a Procuradoria reabre para os contribuintes. Para as pessoas físicas, ela reabre aquela modalidade da transação extraordinária da Portaria 9.924, que é uma modalidade onde a pessoa física poderia regularizar seus débitos em até 142 vezes, pagando 1% de entrada e o restante em 142 vezes. Também tem a modalidade da transação excepcional, prevista na Portaria 14.402, que é a modalidade da transação excepcional, é aquela que prevê descontos de multa e de juros de até 100%, dependendo da situação que o contribuinte se encontrar. Então, é feita uma análise, ele se cadastra, é feita uma análise e a Procuradoria concede ou não os descontos para a adesão à transação excepcional. Também tem os débitos de titularidade dos pequenos produtores rurais, né? Os débitos contraídos no âmbito da reforma agrária. Então, esses débitos também podem ser incluídos no parcelamento dentro da Procuradoria. Também, na transação extraordinária, tem os débitos do ITR, os débitos do Fundo Rural. Então, esses débitos todos podem ser lá dentro da modalidade excepcional ou da modalidade normal, incluídos num parcelamento junto à Procuradoria. Também tem aquelas benesses das transações com débitos de contencioso de pequeno valor, com descontos também, e possibilidade de pagamento à vista ou a curto prazo com descontos, pequeno valor, inclusive os de fundo rural, né? E a possibilidade também de débitos para equacionamento, a própria pessoa física fazer proposta de negociação jurídico-processual junto à Procuradoria. Então, essas são as modalidades da pessoa física. Na pessoa jurídica também se repete, as modalidades são praticamente as mesmas. Então, aquelas pessoas jurídicas, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, as instituições de ensino, Santa Casas e cooperativa, elas lá, de acordo com a Portaria 9.924, elas têm também as benesses de parcelar suas dívidas em até 142 vezes. Então, essas empresas, as demais pessoas jurídicas, né, que não se enquadram nessa situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, elas podem também parcelar suas dívidas em até 81 vezes com 1% de entrada. Então, na modalidade da transação excepcional, as pessoas jurídicas em geral, as pessoas jurídicas microempresas, empresas individuais, empresas de pequeno porte, instituição de ensino e as Santas Casas de Misericórdia, elas podem parcelar suas dívidas e aí, nesse caso, dentro da transação excepcional, elas teriam, dependendo do enquadramento e da classificação que a Procuradoria der para a pessoa jurídica, poderá ter um desconto de até 70%, de 100% da multa e dos juros, limitado a 70% da dívida. E as demais pessoas jurídicas que não se enquadram como empresa individual ou microempresa, empresa de pequeno porte, dentro da transação excepcional, o desconto pode ser
de 100% da multa e dos juros, limitada a 50% da dívida. É lógico que, para quem não estava acompanhando o ano passado, a transação excepcional é aquela situação em que a Procuradoria ela faz uma análise da situação econômica patrimonial do contribuinte, desde 2019 até 2020. Ao fazer essa análise, o contribuinte presta uma série de informações para a Procuradoria sobre faturamento de 2019, 2020 e agora 2021, bens patrimoniais existentes, e a Procuradoria faz uma análise e uma classificação. Se a empresa for classificada como de situação de difícil condições de pagar a dívida, a Procuradoria então oferta esse desconto de até 100% da multa e dos juros, condicionado a 70% das empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, ou 50% das demais. Ainda seguindo as outras modalidades para a pessoa jurídica, tem a situação da transação excepcional dos débitos no regime unificado do Simples Nacional. Então também tem um programa destinado às empresas do Simples. A modalidade também para os débitos contraídos no âmbito do Fundo da Terra e Reforma Agrária. Também tem lá um sistema, uma modalidade de parcelamento com descontos, englobando também o Fundo Rural e ITR. E também a modalidade dos débitos de pequeno valor, assim como tem para a pessoa física, tem também para a pessoa jurídica. Então, aquelas transações de pequeno valor, que seria de até 60 salários mínimos, também tem uma modalidade de pagamento, liquidação com descontos e outras benesses de prazo também. Então, todas essas modalidades de parcelamento, inclusive com descontos, alongamento de prazo, a Procuradoria está reabrindo esse programa da retomada fiscal a partir de 15 de março. Então, a partir de 15 de março até 30 de setembro, os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, vão poder regularizar as suas dívidas junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, considerando, como eu disse lá no início, os débitos que forem inscritos em dívida ativa até 31 de agosto. O que significa? Aquele contribuinte que ainda está com débitos junto à Receita Federal, e não tem condições de liquidá-los, ele pode aguardar, então, para que os débitos sejam inscritos em dívida ativa e lá fazer esse parcelamento com as suas benesses. O que nós destacamos? A portaria, ela possibilita aqueles contribuintes que já fizeram transações até 29 de dezembro e que já estão com algum dos parcelamentos em vigor. A portaria, ela diz que esses contribuintes eles poderão fazer a inclusão de outros débitos naquele programa. Então eles vão poder requerer junto à Procuradoria a inclusão de novos débitos, lógico, débitos que estão na Procuradoria e que não foram incluídos naquele parcelamento. Então esses contribuintes eles vão poder fazer a inclusão de novos débitos naqueles programas, ou talvez aderir a outro programa que eles não têm aderido. Então o que nós recomendamos? Como a portaria ela diz que o contribuinte poderá incluir novos débitos no programas já existentes, isso significa que não há previsão de o contribuinte parar de pagar os débitos que já estão no programa anterior. Por que não pode parar de pagar? Porque existe uma regra já prevista nas portarias do ano passado, que se o contribuinte parar de pagar as prestações de parcelamento de modo a que dê causa à exclusão do parcelamento, ele vai ficar impossibilitado de aderir a novos programas. Então, aqui, por isso que a portaria ela prevê a inclusão de outros débitos nos programas de parcelamento já existentes. Então, o que a Procuradoria vai aceitar é que o contribuinte pegue débitos que estão em aberto na atividade ativa e peça a inclusão desses débitos no parcelamento já existente.
Não há possibilidade do contribuinte sair, desistir dos programas anteriores para aderir aos novos. Ele não vai poder aderir. Se perder os parcelamentos em vigor, vai ficar impossibilitado de aderir aos novos programas, porque aí ele deu causa à perda do direito de parcelamento. Então, como eu tinha dito, o prazo vai de 15 de março até 30 de setembro, tá? Às 19 horas de 30 de setembro. Inclusive, o horário é às 19 horas, não é às 23h59, como é muitas obrigações. Também, dentro desse programa da retomada fiscal, existe também a possibilidade das empresas que estão em recuperação judicial também aderirem, ou também, se já estão com algum programa, fazer a inclusão de novos débitos. E essas empresas também têm as mesmas benesses lá, redução de 100% da multa e dos juros, observado o limite de 50% da dívida total, em até 72 vezes. No caso das empresas com situação de recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou falência, é 100% da multa, 50% de débito. E as pessoas jurídicas em recuperação judicial também é a mesma coisa. Também vão poder fazer a adesão, com redução também de 70% da dívida e redução da multa e dos juros. Esse seria o recado que a gente gostaria de transmitir para os senhores nessa live de agora à tarde. Essa é uma alteração importante, a gente julga importante, porque no início de janeiro e nos meses de fevereiro, nós recebemos muitas ligações de clientes, contribuintes também, perguntando sobre a prorrogação daquele sistema do Regularize. Então está aí essa portaria, essa atitude da Procuradoria veio atender ao anseio de vários contribuintes que não tiveram oportunidade ou que não conseguiram até 29 de dezembro aderir aos parcelamentos especiais. Qualquer dúvida, nós estamos à consultoria à disposição. Se tiverem alguma dúvida, também pode formular via o canal de consulta aí. Muito obrigado, bom final de tarde a todos e uma ótima semana. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos então tratar agora das alterações vinculadas à legislação estadual. Tivemos inicialmente a publicação de alguns convênios e decretos e também instruções normativas, tratando de assuntos vinculados à área fiscal. Primeiramente, os convênios, assim, que importam ao Rio Grande do Sul, nós destacamos 3 convênios aprovados em reunião do CONFAS do dia 26 de fevereiro de 2021. O número 7, publicado no dia 2 de março de 2021, trata da isenção de ICMS nas operações com ônibus, micro-ônibus
embarcações adquiridas pelos estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação, enfim, tendo por objetivo exatamente dar a assistência necessária, né, aos estudantes, e principalmente em situações de dificuldades. Cada estado, então, vai poder, então, tratar da isenção do imposto nestes casos. Também o convênio 13, na mesma data, trata da isenção do ICMS na questão dos equipamentos respiratórios e partes e peças utilizados no âmbito das medidas do enfrentamento do coronavírus, né, o Covid-19. Da mesma forma, o convênio 15 também trata de isenção semelhante nas operações com vacina e insumos destinados à produção de vacina para o enfrentamento da pandemia. Então, importante então esses convênios, né, entre estados, porque os próprios Estados Unidos, para tratar de um assunto de tamanha importância para todos nós. Então, desejamos mesmo que outras ações assim venham a serem implementadas e que realmente dê resultado na saúde pública do nosso estado e, por que não, em todo o Brasil. Depois passamos para os decretos, tá? Tivemos um decreto, o 55776, que trata de veículos, tá? Para transporte de em torno de 10 pessoas ou mais, quanto à redução da base de cálculo do imposto. Esse decreto 55776, publicado no dia 3 de março, então, trata da redução da base de cálculo, nesses casos, né, vinculada aos veículos com os códigos 870210 e 870220. Também o diferimento parcial do pagamento do imposto nas saídas de matérias-primas, material secundário, material de embalagens, partes e peças e componentes destinados a estes estabelecimentos para a fabricação destes veículos. Depois nós tivemos a publicação de um decreto 55777, que ele começa então a tratar da regulamentação da reforma tributária Rio Grande do Sul, ocorrida no final do ano passado. Várias questões que já estavam até mesmo sendo tratadas ou via decreto, né, sem ter uma melhor especificação em nível de lei, ou até mesmo em publicações de leis esparsas, mas que agora estão condensadas na lei número 15.576, publicada no dia 29 de dezembro. Então, vários decretos já foram publicados regulamentando esta lei, que é a lei que acabou por dar viabilidade à chamada reforma tributária Rio Grande do Sul, né? Então, agora tendo complementações da regulamentação através deste decreto. Ainda não tivemos a regulamentação completa a respeito da própria importação, né, com diferimento do imposto, o crédito presumido decorrente, né, nas saídas desses produtos, tanto para dentro do estado como para fora do estado. Ainda falta uma série de quesitos a serem regulamentados. Estamos aguardando com ansiedade, pois várias empresas têm interesse em se estabelecer no Rio Grande do Sul, ou as que aqui estão estabelecidas, para obter esses benefícios e assim incrementar as suas atividades. Mas vamos tratar então daquilo que o decreto em comento, né, está tratando, tá? Então ele suspende no primeiro momento, tá, a questão do regime especial de fiscalização, o REF, tá, que trata exatamente da suspensão do diferimento nas saídas de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas por contribuinte submetido a este regime. Então, já havia previsão de suspensão, né, do diferimento,
mas agora está vinculado à própria reforma tributária, sendo consignado ali, né? E agora tendo a repercussão no próprio regulamento do ICMS. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, o diferimento do pagamento do imposto previsto na Lei 8.820, nas saídas de mercadorias e nas prestações de serviços por contribuinte submetido ao regime especial de fiscalização, instituído pela Lei 13.711 de 2011. Então, permanece a suspensão do diferimento nestes casos. Depois nós tivemos, ainda nesse decreto, uma alteração vinculada à presunção de incidência do ICMS. Implementação de novas regras relativas a essa presunção. O que acontece? Muitas operações, muitas vezes, são realizadas por contribuintes de forma irregular, né? Muitas vezes sem documento fiscal, né? Ou até mesmo com documentos fiscais inidôneos para a operação, né? E que acabam trazendo, por exemplo, um resultado para a empresa, né? Que acabam muitas vezes criando indícios, mesmo não tendo sido documentada a operação, mas criam indícios na própria contabilidade da empresa, por exemplo, no caixa da empresa, né? Tu tem saldo credor de caixa, por exemplo, tu tens, falta de pagamentos que não foram realizados, enfim, uma série de indícios que pode ser tomado por parte da fiscalização para sustentar, né, a argumentação ou a constatação de situações irregulares, como no caso uma venda sem documento fiscal, né? Então, a presunção de incidência do imposto, as hipóteses que já existia na lei, no regulamento, agora tendo sido ampliadas. Depois nós tivemos também a questão da responsabilidade de terceiro. Então foram acrescentadas também hipóteses de responsabilidade de terceiros. Além dos demais casos já previstos no livro 1, artigo 14, né, respondem solidariamente com o sujeito passivo, aquele que realmente deve o pagamento do imposto, e também inclusive acréscimos legais, multas, juros, né, e atualização monetária, quando ocorria isso até 2010, né. Então, os agentes prestadores de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual. Então, agora esta situação está muito ampliada. Então o Estado está, digamos assim, dando uma melhor roupagem, né, nesta questão da regulamentação desta responsabilidade de terceiros, né? Agentes, então, com utilização de tecnologia de informação, inclusive por leilões eletrônicos, enfim, relações ou com relação à operação ou prestação de serviços sobre os quais tem deixado de prestar informação, enfim, estes agentes, então, estariam sendo responsabilizados também. Os prestadores de serviços de tecnologia da informação, que viabilizem a realização dessas transações comerciais por meio de plataforma eletrônica, né, mediante o gerenciamento, controle de operações comerciais, enfim, as empresas que se acabam vinculando, né, a essas operações que estão sendo realizadas de forma irregular. Depois nós tivemos também, dentro desse mesmo decreto, a questão do MEI, a devolução, no caso que dá direito a crédito do ICMS, pelo princípio da não cumulatividade, enfim, né, sempre houve a admissão desse crédito, né, do ICMS, decorrente da devolução realizada por uma empresa do MEI, que nem inscrição estadual tem, pois é vedada a inscrição, né? Então, foi acrescentado a hipótese, então, de creditamento fiscal nas saídas de devolução de mercadorias remetidas por microempreendedor individual, tá? Então, com essa alteração, então, é assegurado, então, ao sujeito passivo, aquele que
deu saída à mercadoria, né, tributada, né? Então ele tem o direito de se creditar do imposto cobrado e registrado no livro próprio, ou seja, no livro de saídas, né, relativo às mercadorias então devolvidas por estas empresas ou por esses contribuintes, então não inscrito, como no caso o MEI. Tá? Depois, mais um assunto, obrigações acessórias relativas a terceiros, né? Foi acrescentado também novas obrigações acessórias. Então, além dos contribuintes que deverão prestar informações à Receita Estadual, referentemente a dados de que disponham com relação a bens, negócios, operações ou atividade de terceiros, das empresas de transportes, transporte público ou privado, síndicos, os comissários, inventariantes, liquidatários, estabelecimentos gráficos, bancos, instituições ou intermediadores financeiros e de pagamentos, integrante ou não do sistema de pagamentos do brasileiro, no caso, funcionários públicos, enfim, serviços de negócios, bem como toda e qualquer pessoa física ou jurídica que direto ou indiretamente interferir nas operações que constituem então fato gerador do imposto, do ICMS, né? Além do que também as próprias administradoras de créditos e de débitos em conta corrente e demais estabelecimentos similares, no caso, além das obrigações que já mencionei, deverão informar a Receita Estadual as operações e prestações realizadas pelos beneficiários de pagamentos feitos por meio de seus sistemas de crédito e débitos similares, nas condições previstas nas instruções baixadas pela Receita Estadual. Hoje já é exigido das administradoras que informem, né, a realização das operações por cartões de crédito, cartão de débito, né? Então isto tem sido inclusive utilizado pela fiscalização para a lavratura de autos lançamentos, né, por empresas que sonegam muitas vezes as suas operações, né, mediante ocultamento do faturamento realizado, mas que acabam se transformando em informantes, né, do próprio fisco através das agências de administradoras de cartão de crédito e de débito, né? Então, também deverão informar a Receita Estadual as operações ou prestações que tenham intermediado nas condições baixadas pela Secretaria da Fazenda Estadual, que deverão ser exatamente divulgadas, né? Os agentes prestadores de serviços ou intermediação comercial, ambiente virtual, com utilização de tecnologia de informações, inclusive por leilão. E os prestadores de serviços de tecnologia que viabilizem a realização dessas transações comerciais. Depois também nós tivemos uma alteração, ainda dentro deste decreto que trata da regulamentação dentro da reforma tributária do Rio Grande do Sul, né? O decreto 55.777, relativa ao MEI e ao microprodutor rural, a responsabilidade da subvenção tributária, a quem cabe, tendo em vista que eles não são contribuintes normais do imposto, né, mas tem um tratamento especial, né? Cabe então ao destinatário, estabelece então a responsabilidade, fica estabelecida a responsabilidade por subvenção tributária do destinatário nas saídas promovidas por MEI ou microprodutor rural. Isto de acordo com o artigo 103, inciso 5 da resolução lá do Comitê Gestor do Simples Nacional, resolução número 140 de 2018. Então não se aplica ao MEI, né, na vigência da opção do CIMEI, a atribuição de responsabilidade como substituto tributário. Então isto então ficou transferido, né, por essa alteração
feita por esse decreto ao destinatário da mercadoria. Depois tivemos também mais uma alteração vinculada ao diferimento do ICMS. Teve alterações e inclusões de situações ou operações. Então ficou ampliado a partir de 1º de janeiro o diferimento do pagamento do ICMS nas saídas então de trigo e triticale em grão, e acrescentou as hipóteses de diferimento do pagamento do imposto nas saídas de biogás e de biometano promovida por estabelecimento industrial produtor, quando destinado à empresa concessionária distribuidora de gás natural. E também na saída de resíduo agrosilvopastoril, destinado a estabelecimento industrial produtor de biogás para a produção desse produto. Então, o que a reforma tinha garantido agora está regulamentado através do regulamento do ICMS. Também para o carvão mineral, destinado exatamente a esses estabelecimentos, né, quando industrial localizado no polo carboquímico do Rio Grande do Sul. E também a saída de pallets de madeira, classificada na NCM 4401-3100. Então são mais regulamentações daquilo que ficou estabelecido na reforma tributária, chamada reforma tributária. Depois ficou revogada a dispensa de emissão de documento fiscal quando as operações forem realizadas entre produtores em exposições, feiras oficializadas pelo governo do estado. Havia uma dispensa de emissão de documentos fiscal, de nota fiscal, por produtores. Agora ficou revogada esta possibilidade, tá? Isso já através do decreto 55.778, publicado também no dia 3 de março de 2021. Então, em termos de alterações vinculadas à legislação estadual, em termos de regulamentação, né, e convênios, foram estas as alterações que nós separamos para trazer para vocês. Então, é importante que se verifique diretamente nos documentos fiscais que foram, pelo menos, publicados, estes atos legais publicados, né, seja o decreto, seja os convênios, para que se tome inteireza, né, de todas as informações necessárias para a aplicação das revogações, das vedações, dos acréscimos, enfim, né, das várias situações que mencionamos até agora. Depois tivemos orientações normativas, que são, na verdade, instruções normativas transmitidas ou publicadas pelo Estado. A número 15, ela divulgou, então, o IFE, que é aquela unidade de incentivo do Fundopem para as empresas que detêm o benefício, né, para as operações realizadas agora em março de 2021, esse valor, então, o valor dessa unidade, né, de incentivo do Fundopem passou para R$ 28,10. Isso aí ficou acrescentado a uma listagem que já tem divulgada na própria Secretaria da Fazenda, que pode se verificar diretamente no site da Cefaz, né? Todas elas, pois é necessário para que o contribuinte possa, então, calcular o crédito presumido de direito no mês respectivo, né? No mês de fevereiro teve a sua UIF, sua unidade de incentivo do Fundopem, em janeiro também, e agora, em março, nós temos, então, este valor, né, da unidade, que corresponde a R$ 28,10. Tivemos também mais uma alteração vinculada aos distribuidores hospitalares para fins de substituição tributária, ou seja, a inaplicabilidade da substituição tributária com produtos farmacêuticos. Foi através da instrução normativa número 16, né, tivemos acrescentados vários estabelecimentos, né, RCC, distribuidora de medicamentos Santa Clara, Oncosul, distribuidora de medicamentos, Cirúrgica São Luís, distribuidora, e Fênix, comércio de produtos hospitalares também.
acrescentados ao rol das empresas que são consideradas... Desculpe a interferência da tecnologia aqui. Então, esses estabelecimentos que tiveram, então, o seu acréscimo na relação de distribuidores hospitalares. Por outro lado, foram excluídos os estabelecimentos Nutriport comercial, CTM Express, distribuidora de medicamentos, Nipro Medical, Dental Santa Maria e Comércio de Distribuidores de Medicamentos Sechete e Cadini, também excluídos então do conceito desse estabelecimento de distribuidor hospitalar. E por último tivemos a publicação também da Edição Normativa 17, que trata da inclusão do que ficou definido, né, ou aprovado pelo Convênio 59 de 2020, relativamente a veículos destinados a portadores de deficiência. Então, a isenção do ICMS na aquisição de veículos destinados a estas pessoas, referente a documento de reconhecimento da isenção. Foi feito, então, um ajuste técnico quanto à indicação do terceiro condutor. Então, é importante que as empresas que se envolvem, né, com a venda desses veículos e também tem que orientar os seus contribuintes para que tratem desse assunto, já considerando essas alterações trazidas pela Edição Normativa 17, publicada agora no dia 3 de março de 2021. Então, eram estas as informações que nós gostaríamos de trazer neste painel tributário da CCA e desejamos a todos um bom final de tarde e também uma boa semana a todos. Muito obrigado.